Fala galera, tudo beleza? Pessoal, passando aqui pra gente fazer uma breve revisão sobre o conteúdo que vai cair na nossa prova, certo? O que vai cair na nossa prova? Vai cair desvio padrão, variância e box plot, que é o gráfico de caixas, beleza? Então eu vou resolver algumas questões aqui só pra gente pegar o jeito de como que a gente encontra desvio padrão e variância, beleza? Então eu vou fazer primeiro essa questão 1 aqui, olha. Questão 1. O desvio padrão do conjunto 1, 2, 3 e 6 é aproximadamente, e aqui nós temos as alternativas. Eu escrevi esse conjunto aqui, olha, aqui embaixo porque tem mais espaço para a gente fazer as continhas. 1, 2, 3 e 6. Pessoal, nós queremos descobrir o desvio padrão, certo? Para descobrir o desvio padrão, primeiro nós temos que encontrar a variância. Beleza? Então, pessoal, o procedimento vai ser sempre esse, olha. Para descobrir a variância, eu preciso descobrir a média primeiro. Como que eu descubro a média? Somo todos os valores, certo? Do meu conjunto. Aqui estão os valores, então somar todo mundo. 1, mais 2, mais 3, mais 6. E dividir pela quantidade. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4. Beleza? Então vamos somar. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6 e 6 mais 6. Isso daqui vai dar 12, beleza? Dividido por 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Ou seja, a nossa média aí é igual a 3. Bacana? Média igual a 3. Encontramos a média, pessoal. Agora nós vamos descobrir a variância, beleza? E quem vai ser a variância aí pra gente? O processo é sempre o mesmo, pessoal. Nós vamos pegando um por um os elementos aqui desse conjunto, certo? Ou os dados aí desse conjunto, subtraindo da média que nós encontramos e elevando ao quadrado. Como assim? Dessa maneira. O primeiro número que nós temos no conjunto é 1, menos a média, que nós descobrimos que é 3, eleva ao quadrado, certo? Mais o próximo número é o 2, então o 2 menos a média, que é 3, eleva ao quadrado, beleza? O próximo número é 3, então 3 menos a média, que é 3, eleva ao quadrado. Mais o próximo número, que é 6, menos a média, que é 3, eleva ao quadrado. Isso aqui tudo, galera, dividido pela quantidade de números que nós temos no conjunto de dados, que é 4, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vem resolvendo as continhas, olha. Primeiro eu resolvo quem está dentro do parêntese. 1 menos 3, isso aqui vai dar menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 3, isso aqui dá menos 1 elevado ao quadrado, mais 3 menos 3 dá 0 ao quadrado, e 6 menos 3 aí, isso aí vai dar 3 elevado ao quadrado, dividido por 4 aí, beleza? Então, pessoal, a nossa variância aí, olha, vai ser igual. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais menos 1 ao quadrado, isso aí vai dar 1, mais 0 ao quadrado, que vai dar 0, e mais 3 ao quadrado, que vai dar 9, dividido aí por 4, beleza? Agora é só somar. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 0, continuamos com 5, e 5 com mais 9, isso aqui vai dar 14, dividido por 4. E 14 dividido por 4, aí a gente chega à conclusão que a nossa variância vai ser igual a 3,5, beleza? Então, aqui nós temos a nossa variância. Descobriu a variância, pessoal? A questão está querendo descobrir o desvio padrão. Desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da nossa variância, certo? Então, o nosso desvio padrão aqui vai ser igual a raiz quadrada da variância, a variância é 3,5, beleza? Então, o nosso desvio padrão aí, só extrair a raiz quadrada aí de 3,5, a gente vai descobrir que isso aí vai dar aproximadamente 1,9. E aí nós descobrimos o desvio padrão. Então, a alternativa correta aqui, olha, na 1, é a letra B, beleza? Então, galera, o processo é sempre esse, certo? Se eu quero descobrir o desvio padrão, o processo é esse aqui, não muda nada. Vai mudar o quê? Conjunto de dados, beleza? A quantidade de elementos aí, mas o processo é o mesmo. Primeiro, o que nós vamos fazer? Descobrir a média.
Descobriu a média? Vamos descobrir a variância. Descobriu a variância, descobrimos o desvio padrão. Bacana? E o que esse desvio padrão ele vai representar no meu conjunto de dados? Quanto maior for a variância ou o desvio padrão, mais os elementos desse conjunto aqui, olha, eles estão variando entre si, beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que eu tenho um conjunto que seja o seguinte, olha, 6, 6, 6. Esse conjunto a gente consegue perceber que ele não varia, certo? É 6, 6 e 6. Se ele não varia, porque a variância é zero, certo? Não varia nada. Se a variância é zero, como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então o desvio padrão aí também vai ser zero, beleza? Não tem variância aqui, os valores eles não variam lá dentro do nosso conjunto de dados. Agora, à medida que nós temos um conjunto que ele começa a variar, por exemplo, 6, 7, 6, 5, a gente percebe aqui que os valores eles variam pouco, mas variam, ou seja, nós vamos ter um valor para variância e para o desvio padrão. Só que esse valor vai ser um valor que baixo, certo? Ou seja, à medida que os valores variam muito, por exemplo, se eu tenho um conjunto de dados 0, 100, 2000, olha aqui para vocês verem. É um conjunto que varia bastante, ou seja, o desvio padrão e a variância desse conjunto vai ser um valor muito grande, porque nós temos uma alta variabilidade aqui entre esses valores do conjunto, beleza? Então é isso aí que significa a variância e o desvio padrão, certo? São medidas que vão nos auxiliar aí para medir quanto que os dados estão variando lá em um determinado conjunto, beleza? Quanto maior for a variância e o desvio padrão, maior é a variação ali dentro dos meus dados. Bacana? Vou resolver mais um aqui, só para a gente finalizar essa parte de variância e desvio padrão, que é essa 2, olha, durante a coleta de dados de um determinado conjunto, percebeu-se que todos os elementos do conjunto possuem o mesmo valor. Olha aqui para vocês verem. Nessas condições, podemos afirmar que o desvio padrão desse conjunto será, pessoal, se todos os elementos do conjunto possuem o mesmo valor, é porque os dados desse conjunto não estão variando. Se eles não variam nada, é porque o desvio padrão aí vai ser zero, beleza? Então, galera, aqui uma revisãozinha a respeito de desvio padrão e variância, certo? As outras questões, o modo de proceder para resolvê-las é o mesmo, beleza? O mesmo que nós fizemos aqui nessa questão 1. Bacana? Beleza, pessoal. Outra coisa que vai cair na prova são os box plots, que são os gráficos de caixa. Bacana? E o que a gente precisa lembrar, certo? Pessoal, é o seguinte. Essa linha, ela vai ser o primeiro quartil, certo? Essa linha do meio aqui é o segundo quartil, que coincide também com a mediana do conjunto de dados. E a terceira linha aí é o que? É o terceiro quartil, certo? Que nós temos o limite inferior, limite superior, e esses pontinhos aqui são os nossos outliers, certo? São os valores discrepantes aí, certo? Valores que estão além, muito distantes aí do resto do conjunto de dados. Então, isso que a gente precisa saber do box plot. Na prova, pessoal, não será cobrada a construção desse gráfico, certo? O que vocês vão precisar fazer é interpretar esses gráficos, certo? Como, por exemplo, olha a questão 3 aqui. Nós temos aqui vários gráficos representando a distribuição de salários de algumas determinadas empresas, certo? Então, galera, é o seguinte, olha essa questão 3 aqui, por exemplo. A empresa que apresenta menor intervalo de variação de salários, isto é, a menor dispersão de salários em termos de amplitude, é a empresa, ou seja, nós temos aqui as 5 empresas, certo? E nós queremos descobrir aí qual que varia menos, certo? Galera, variação é aqui, ó, do menor valor até o maior, certo? Os valores discrepantes, eles entram. Então, a empresa E varia daqui até aqui, a empresa D varia daqui até aqui, a empresa C varia daqui até aqui, certo? Ou seja, tem uma maior variação. A empresa B varia daqui até aqui, e a empresa A varia daqui até aqui. E a gente consegue perceber que a empresa que apresenta um menor intervalo de variação, ou seja, que os salários estão
todos um próximo dos outros ali, certo? Mais pertinhos uns dos outros é a empresa B, certo? Então é isso que vocês vão precisar fazer essa análise aí desse gráfico de caixa, certo? Vamos fazer mais um aqui. A empresa que apresenta maior intervalo de variação de salários definidos pelo primeiro e terceiro quartis, isto é, a menor distância entre quartis, beleza? Que é o quê? Q3 menos Q1. Então, pessoal, a gente vem aqui e faz essa análise aqui, olha. Deixa eu apagar aqui. Aqui está o primeiro quartil. Aqui está o terceiro quartil. Eu quero saber a respeito dessa distância aqui, que vai do primeiro até o terceiro. E a gente consegue perceber, nós queremos o quê? Nós queremos a empresa que apresenta o maior intervalo, certo? Maior intervalo aí de variação entre os quartis, a gente consegue perceber que a empresa que apresenta maior variação aí é a empresa D, certo? Primeiro quartil até o terceiro quartil. Então, galerinha, questão 4 aí, letra D. Então, pessoal, essas aqui são as interpretações que vocês vão ter que fazer a respeito aí das questões envolvendo o gráfico de caixas, beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Essa é a nossa revisão da prova, espero que vocês tenham entendido. Forte abraço e até a próxima.